Eu quero usar a tribuna nesta segunda-feira para expressar, de certa forma, que passados 1 ano e 5 meses, aproximadamente, do meu mandato como senador, eu diria que tenho pouco a comemorar e muito a avançar. Na verdade, eu sinto um misto de frustração e desesperança. Hoje percebo, na prática, o quanto o Brasil está atrasado. Hoje percebo o quanto o Brasil está distante dos nossos sonhos. Hoje percebo que o Brasil não funciona. Percebo que não é eficiente. Eu acho que poderia comparar o Brasil a um carro usado, um carro velho, onde ele anda, mas ele não tem eficiência. Ele não anda com a rapidez que é necessário andar para atingir os objetivos. E o que é pior, eu penso que esse carro, além de velho e usado, merece uma certa recuperação, porque ele não atende mais os interesses de quem a está conduzindo. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, esse carro, comparado ao Brasil, ele anda, mas ele não chega ao seu destino com a eficiência e a rapidez desejada. Senhora Presidente, estamos diante de uma crise econômica, social e política sem precedente da nossa história. E quer nós queiramos ou não, a política exerce uma influência primordial, essencial e até vital nas nossas vidas. Tudo em nossas vidas tem relação direta com a política. Tudo depende da política. Ela define o nosso destino, que vai desde um atendimento básico de saúde, até um hospital, até uma cirurgia, e vai até uma escola para os nossos filhos. É a política que define o preço da água que nós bebemos, da luz que ilumina e aquece os nossos lares. É a política que define o preço dos serviços administrados, como, por exemplo, transporte, passagem de ônibus, preço da gasolina, energia elétrica, bem como também tem uma influência direta no preço da cesta básica. Enfim, um elenco de atividades dos quais convivemos todos os dias. E a política, dependendo da forma como ela é exercida, ela pode ser a mais sublime missão que um ser humano possa exercer, sobretudo aquela legitimada pelas urnas, de forma soberana e popular, onde exerce a sua função por representação da sociedade, onde milhões e milhares de catarinenses e de brasileiros, nas eleições, depositaram em nós as suas fontes de esperança, fé e confiança de que tempos melhores poderiam advir. Portanto, nós aqui não podemos andar para trás, não podemos nem estacionar, temos muito menos retroceder, temos que andar para frente. Precisamos continuar trabalhando. Esta é a única forma de levar desenvolvimento e bem-estar. Temos que fazer mais, fazer melhor e fazer com menos. Porque se as coisas estão ruins, eu peço aqui uma reflexão, talvez seja pela omissão dos bons. E a revolução ética e moral que tanto cobramos dos nossos dirigentes e políticos começa em cada um de nós, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio trabalho, fazendo aquilo que é preciso fazer, cumprindo corretamente com as suas responsabilidades, para que a gente possa escrever uma nova página na história do Brasil e construir um Brasil dos nossos sonhos. Senhora Presidente, a democracia é a forma de governo pela qual o povo exerce a sua soberania. Tem acompanhado com especial atenção os debates nos últimos meses. E a democracia, embora imperfeita, não inventar ainda no mundo um sistema melhor.
E não existe democracia sem justiça. A democracia não pode permitir excesso nem exageros. Temos que ter em mente que somos diferentes, temos posições e opiniões divergentes, porém a democracia, na sua essência, pressupõe que devemos respeitar os outros, respeitar as opiniões divergentes, porque as pessoas são como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. Portanto, vivemos hoje num sistema democrático. Vivemos também num sistema presidencialismo. E não há presidencialismo sem um presidente forte. Um presidente da República tem inúmeras responsabilidades, dentre as quais quero destacar apenas algumas. Um presidente da República, uma presidente da República, tem que ser um animador, um promotor da construção de um novo tempo de realização e de trabalho. Tem que ser um indutor do desenvolvimento econômico e social, de tal forma que o Brasil possa crescer, se desenvolver, e os brasileiros e as brasileiras possam crescer juntos com o país. Vivemos em comunidades, senhoras e senhores senadores. Isto significa dividir espaços comuns, caminhar nas mesmas calçadas, dividir as mesmas praças, as mesmas escolas, os mesmos hospitais. Significa direitos e oportunidades iguais, semelhantes, para que todos possam usufruir dos serviços públicos de qualidade. Para que possam participar também todos, de uma certa forma, da riqueza nacional. Construir, enfim, uma sociedade sem divisão, sem conflitos, onde ricos e pobres possam conviver de forma cooperativa, harmônica e participativa. Senhora Presidente, hoje se percebe que o país está dividido. Eu não sei se é entre 60 e 40, entre 70 e 30 ou entre 80 e 20. A verdade é que o país está dividido. E é preciso tomar cuidado com essa divisão, pois o cenário de ânimos acirrados e exaltados, qualquer palavra inadequada pode virar uma faísca e desencadear um incêndio. Senhora Presidente, a triste realidade do momento é que a economia está em queda livre. Chegamos ao fim de uma era. O dinheiro acabou, o sistema faliu e o governo gastou mais do que arrecadou. Inegavelmente, o governo anterior perdeu todas as condições mínimas de governabilidade. Não tinha mais o apoio popular, perdeu o apoio do Congresso Nacional e a capacidade de governar foi a zero. A verdade era que, do jeito que estava, não podíamos ficar. Inegavelmente, lamentavelmente, estamos enfrentando uma crise sem precedentes, como já falei, na história do Brasil. Ocupei várias vezes esta tribuna do Senado Federal para demonstrar aqui a minha preocupação com os rumos da economia e, sobretudo, com as suas consequências. O que me preocupava na época não era apenas os problemas. O que me preocupava à época era a falta de atitude para enfrentar os problemas que eram enormes e que hoje estão aí a confirmar aquela premissa. A crise será duradoura e o governo que se instalou agora recentemente precisa de tempo para construir um novo cenário, que será difícil, não terá mágica, nada vai acontecer por acaso. A reconstrução do Brasil será lenta e devagar. Nós não esperamos e não podemos esperar do governo aquilo que ele não pode entregar nesse momento, que é uma alteração completa do cenário econômico e social num curtíssimo espaço de tempo. Estamos vivendo, senhoras e senhores senadores, um período de altos e baixos. Lamentavelmente, os altos que vou discorrer aqui são maiores do que os baixos. Estamos vivendo um período de desemprego alto, de juro alto, de inflação alta, de dólar alto, de déficit fiscal enorme,
alto, um rombo de 170 bilhões e 500 milhões de reais, jamais visto na história do Brasil, fruto da irresponsabilidade da gestão fiscal, de um governo que gastou mais do que arrecadou e que hoje nós estamos pagando um preço muito caro no presente pelos erros que cometemos no passado. O juro do cheque especial, então, nem se fala, chega a quase 500%. O juro do cartão de crédito, a mesma coisa. E a falência das empresas estão extremamente em alta. E se alguém pode pensar nesse país que nós vamos gerar emprego sem empresas e sem empresários, estão muito enganados. Porque emprego não nasce em árvore. Emprego vem das empresas. E nós precisamos proteger as empresas para que elas possam garantir os empregos para os nossos brasileiros e brasileiras. E o que está embaixo? O consumo. A população empobrecida não tem mais dinheiro para comprar aquilo que comprava há 1 ano, há 2 anos atrás. O crescimento econômico não existe, pelo contrário, nós estamos com crescimento negativo há 2 anos e vamos para o 3º ano com essa perspectiva. O crédito baixo, os juros altos, e os juros altos destroem a produção, desorganizam os orçamentos políticos, públicos e privados e também os domésticos. Porque com juros altos não há crédito, e sem crédito não há investimento, sem investimento não há produção, sem produção não há consumo, e sem consumo não há imposto. E sem imposto, o que nós estamos vendo é a União quebrada, consequentemente, os estados estão quebrados e os municípios também estão quebrados. O sistema que aí está não atende mais os interesses da população. O sistema envelheceu, ficou ineficiente, faliu, morreu. Temos uma carga tributária que chega quase aos 40% do PIB, e os serviços oferecidos à população são de péssima qualidade. Tem também a transição do certo e do errado. Hoje nós não sabemos exatamente, objetivamente, se o certo está certo e se o errado está errado. Lamentavelmente, nós temos que reconstruir esse país de forma a dar credibilidade às instituições para que os próprios servidores públicos possam ter a confiança em chancelar uma licença, seja ela de que tipo for. Como, por exemplo, a licença para pesca da tainha lá em Santa Catarina, cuja temporada já está terminando e os pescadores não receberam a licença até agora. Eu pedi ao ministro da Agricultura e agora também da Pesca que estabelecesse uma regra, senador Ricardo Ferraz, que estabelecesse uma regra para essas licenças, porque essas licenças sempre pairam dúvidas sobre elas. E quando não, operações da Polícia Federal sistematicamente fazem parte do dia a dia dessas licenças. Então, que o governo federal estabeleça as regras de forma clara, publique, e as pessoas e os pescadores que preencherem aqueles requisitos, eles possam tirar a sua licença, não aqui no Ministério, mas em casa, através do seu computador, que elimina daí a pessoalidade, vamos dizer assim, as dificuldades, porque são nesses momentos de dificuldades que nasce a corrupção, que nasce o jeitinho, porque se a pessoa não consegue de forma nenhuma a licença para pescar tainha esse ano, e se ele já pescou a tainha em 2012, 2013, 2014, 2015, como é que nós, agentes públicos, vamos justificar para esse cidadão que em 2016 o governo, porque houve uma transição, porque houve uma operação aqui, uma operação ali, não concedeu a licença para que efetivamente ele pudesse exercer a sua atividade econômica, que é o de pescador, seja ele artesanal, seja ele de médio e pequeno porte, ou seja ele industrial. Então, é esse o país que nós estamos vivendo. Portanto,
é muito lamentável ter que chegar a essa conclusão de que as coisas não funcionam. E nem 3 senadores, fomos lá em 3 senadores, eu, o senador Dalírio, e o senador Paulo Bauer, e há meses que eu tenho defendido essa questão das licenças da pesca da tainha e, infelizmente, ainda não foi resolvido. Mas será resolvido, sabe quando? Quando os pescadores invadiram o canal da Barra, do porto de Itajaí, paralisar as atividades pesqueiras, aí na pressão vai se montar uma equipe de crise aqui no Ministério para emitir, então, as licenças para que os pescadores de Santa Catarina possam exercer as suas atividades. Bem, esse é o país que nós estamos vivendo hoje. É um país que não avança, que não funciona, que só atrapalha. Se o país não atrapalhar a iniciativa privada, já está bom. Eles já estão satisfeitos, mas o pior é que existe uma interdependência forte e objetiva ainda do governo, do poder público, para que a atividade empresarial possa ser exercida e, lamentavelmente, a gente não vê luz no fim do túnel tão próximo. Portanto, uma reforma administrativa talvez seja a reforma da reforma. Nós já dissemos que a reforma política era a reforma das reformas. Agora vem a reforma da Previdência. Há quanto tempo que eu vejo falar em reforma e nós não reformamos nada? Pelo contrário, nós estamos piorando a qualidade dos serviços oferecidos para a população, que já se apresenta de forma indignada, revoltada, e que nós não sabemos exatamente aonde vamos parar. Além do mais, como é que um país pode sobreviver se o ano passado nós pagamos quase 1 trilhão de pagamento de juros e dos serviços da dívida? Mais precisamente, 960 bilhões de reais foram desembolsados do bolso do trabalhador brasileiro para pagar a dívida, para rolar a dívida e para pagar os juros da dívida. E o que é pior, 960 bilhões de reais foi desembolsado, eu volto a insistir, para pagar o serviço da dívida e os juros da dívida. Enquanto investimos em saúde, 10% disso, menos de 10% disso, 90 bilhões de reais em saúde e em educação. É por isso que o nosso povo, é por isso que as nossas crianças, quando precisam de atendimento médico, ficam nos corredores dos hospitais, das UPAs, e vão embora sem atendimento, porque nós estamos carreando todos os nossos recursos para uma atividade que merece uma auditoria pública. Não é possível que nós vamos continuar com esse cenário, onde só quem ganha é o capital especulativo financeiro. A saúde, a educação, e o que é pior, em estradas, no transporte, nós investimos 1% do que pagamos de juros e de rolagem da dívida. 1%, cerca de 9 bilhões de reais. É por isso que as estradas não se duplicam, é por isso que a infraestrutura é dramática, é por isso que o frete é muito caro, é por isso que, se a gente tiver que importar milho do Mato Grosso para levar para Santa Catarina, só o preço do frete é maior do que o preço do insumo, o preço da commodity, o que é um absurdo em função da logística que nós estamos atrasados ainda, cerca de 20, 30, 40, 50 anos. A BR-101 em Santa Catarina levou 30 anos para ser duplicada e ainda não está concluída, e fora as outras rodovias federais que precisam de duplicação e de investimento. Portanto, esse era um desabafo que eu queria fazer, porque eu não me conformo que passa o tempo e as coisas permaneçam como estão e não avançam. Então, resta aqui registrar a minha esperança no novo governo, que o novo governo possa implementar um plano de salvação nacional, que, diga-se de passagem, até agora ainda não percebi exatamente, na prática, uma mão forte, um presidente objetivo, que possa ser o condutor, que possa ser o animador de políticas públicas que venha trazer crescimento econômico e
Santa Catarina. Só para concluir, senhora presidente, eu mencionei aqui no meu pronunciamento que um presidente da República, senador Waldir Raupp, evidente que ele tem infinitas atribuições, mas dentre das atribuições que ele tem que ser o animador, o indutor de implantação de políticas públicas capaz de levar o país ao crescimento econômico, gerando emprego, gerando oportunidade para todas e para todos, e diminuindo as desigualdades e as diferenças, construindo um país mais igual. E não existe presidencialismo sem um presidente forte. O presidente então, nós estamos mal parados, é o comandante natural de um processo que precisa ter, na figura do presidente da República, esse animador, esse promotor da construção do novo tempo. Essa é a nossa esperança, e eu tenho certeza que o atual presidente da República, senador Lindenberg, ele é um homem preparado, todos nós conhecemos. Ele tem história, ele tem currículo, ele tem capacidade. E eu quero aqui hipotecar o meu voto de confiança e, sobretudo, a minha esperança, porque eu tenho certeza que é a esperança de Vossa Excelência também. Embora da oposição, que agora as coisas se inverteram aqui no Senado Federal, as coisas se invertem numa lógica rápida, é até interessante, mas eu tenho certeza que o que Vossa Excelência deseja é o bem dos brasileiros e das brasileiras, na oposição ou na situação. E é o que nós desejamos agora para o presidente Temer, na esperança que ele possa dar conta de todo esse legado que ele acabou herdando para construir uma nova era, um novo Brasil. Muito obrigado, senhora presidente, era o que eu tinha a relatar.